Vou trazer aqui hoje alguns segredos espirituais sobre o pecado. Por que que a gente peca, né? Como que o diabo convence a gente a pecar e por que ele faz isso, né? O diabo ele não age à toa. Quando ele quer que as pessoas pequem, tem alguma coisinha que ele não quer que você tenha acesso e por isso ele nos faz pecar. Ele nos tenta, né, para o pecado. Olha só, Tiago 1, né? Vou te ensinar como você evitar pecados. Existem pecados básicos, né? E existem pecados mais graves. E pelo menos dos mais graves você precisa fugir, né? Mentira, traição, adultério, roubo, né? Você precisa fugir dessas coisas, né? As mais pesadas, porque a gente acaba cometendo coisinhas pequenas aqui e ali e a graça de Deus sempre vai nos dando força, né? Mas das mais graves você tem que fugir, né? O piloto do avião não pode se esquecer de abastecer o avião, então, porque senão cai, né? Então, tem coisas mais graves aí que é o básico para você fugir, né? Muitos cristãos chamam de os pecados primordiais, né? Ou aqueles pecados básicos que você não deve cometer, né? Vamos lá, Tiago 1, versículo 14, olha só. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Como assim? Dentro de você, eu vou te explicar de uma forma que você entenda. É como se tivesse uma chavinha. Sim e não. Então, dentro de você, você tem uma chavinha e ela já está predisposta para alguns pecados. Sabe? Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, se na empresa em que você trabalha, alguém falar para você fazer uma coisa errada, você faria? Você sendo cristão? Não, não faria. E se a pessoa te oferecer R$ 1.000, você faria? Não, não faria. E se a pessoa te oferecesse R$ 1.000,000? R$ 1.000.000, você vê, na sua cabeça já tem uma chavinha sim, para se o dinheiro for mais alto, né? É como para traição, né? Você que é casado. Com aquela mulher você trairia? Não, com aquela não. Não, mas se aquela mais bonita ali me desse chance, já tem uma chavinha dizendo sim para aquela situação. Essa é a sua concupiscência. Você é atraído e engodado pela sua concupiscência. Você tem na sua cabeça, de uma forma que você entenda, tem uma chavinha dizendo sim, essa é a sua concupiscência. É aí que o diabo vai te pegar. Ó. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, é isso que você precisa tomar cuidado. Gente, ninguém nunca me ofereceu cigarro, nem droga, nem bebida, nada. Por quê? Porque dentro da minha cabeça já tem... nunca gostei dessas coisas, nunca gostei. Então, isso não é concupiscência para mim, isso não me traz desejo. O diabo sabe disso, então o diabo vai me tentar naquilo que me traz desejo, que me traz concupiscência, que na minha mente já tem uma chavinha. O que você tem que fazer? Você tem que, nessa chavinha, você vai lá na sua cabeça e fala, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais pecar nisso aqui. Por quê? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que o aguilhão da morte é o pecado. O que é um aguilhão? Um aguilhão é tipo uma lança pontiaguda que era usada para tanger os bois. Então o diabo ele vai guiando a humanidade como se fosse ali uma boiada em direção à morte. E ele vai usando esse aguilhão ali, ó, que é o pecado, para ir guiando as pessoas. Como assim a morte? Não é somente a morte física, mas é a morte espiritual, o afastamento de Deus. Olha lá, o pecado sendo consumado gera a morte. Por quê? Qual que é o medo do diabo e por que ele quer prender a gente no pecado? Por isso que ele envia suas legiões para nos tentar todos os dias. Gênesis 1:26, Deus disse para Adão governar a terra. E Deus deu autoridade ao homem. Então, toda vez que o diabo nos faz pecar, é para que a gente morra espiritualmente, para que a gente perca governo sobre a terra e autoridade no mundo espiritual. Como assim? Para que a gente não venha a herdar a herança que ele mesmo perdeu. Sabe, o diabo perdeu uma herança nos céus e Deus deu ao homem.
E essa herança está disponível para nós em Cristo. Então o diabo não quer que a gente tenha acesso a essa herança e que não se levante ninguém na terra para atrapalhar o governo dele na terra. Por que o diabo disse para Jesus que se ele se prostrado adorasse, ele daria o governo? Porque a ele foi entregue. Como assim foi entregue? A terra é do Senhor, a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Mas o diabo, como vai guiando os homens pelo pecado, os homens vão dando a ele governo e autoridade. A autoridade que pertence ao homem. Então, se você foge do pecado e se santifica, você vai assumindo governo sobre a terra, né? E autoridade no mundo espiritual. A Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, e todo aquele que anda em santidade e anda em Jesus, caminha debaixo da mesma autoridade, porque Jesus falou assim, que nós, né, faremos obras maiores do que ele. Ele nos deu essa autoridade. E o diabo quer todo dia roubar essa autoridade, né? O diabo, então, ele faz você pecar para entrar na sua vida financeira, para entrar na sua família, para tirar a sua paz. Lembra que o diabo é um ladrão. Então é o seguinte, toda vez que você se envolve com o diabo, ele está te roubando alguma coisa. E toda vez que você se envolve com o pecado, ele está gerando morte na sua vida. Está escrito aqui, ó, o pecado sendo consumado gera morte. Então, é isso que o diabo quer, gerar morte na sua vida. Morte na vida financeira, morte na vida espiritual, morte na família, gerar morte no seu corpo, um corpo enfermo. Toda vez que você se envolve com o diabo, ele te rouba alguma coisa. Toda vez que você se envolve com o pecado, certo? A morte entra na sua vida, ela tem autoridade. Gente, eu não estou falando aqui sobre salvação. Por quê? A salvação é somente crer em Jesus, né? Creu em Jesus, aceitou ele como o Senhor, você entra em um processo de salvação, né? E um processo de santificação, certo? Mas mesmo nesse processo de santificação, você se envolve com o pecado de alguma forma, gera morte. Porque Deus, ele decretou isso a Adão. Ó, se você comer do fruto, certamente morrerás. Mas no dia que Adão comeu do fruto, ele não morreu. Adão foi morrer lá com 900 anos. Então, o que Deus falou para Adão, esse certamente morrerás, seria isso aqui, ó. O pecado sendo consumado gera morte. Adão, a morte entrou no mundo, entrou em todos os homens, entrou na vida espiritual de Adão, né? Entrou na família dele, depois houve contenda ali, Caim matou Abel, bagunçou tudo. A morte, quando entra, ela bagunça a família toda, bagunça a vida, vai bagunçando tudo, vai trazendo morte em várias áreas. Davi, né, por causa do que ele fez lá com Betseba, né, e mandou matar o marido dela, né? A morte entrou na família de Davi, os seus filhos lá, né? Começaram a fazer muita bagaceira. Um filho dele abusou da própria irmã, veio outro irmão, matou ele. O outro filho dele de Davi se levantou contra ele para tomar o reino. Então a morte entrou na casa de Davi. Deus falou para ele, por causa do que você fez, a espada nunca se apartará da sua casa. Essa espada é a morte. Então, toma cuidado, gente. O pecado não é só um prazerzinho. Eu tive um prazerzinho aqui, não tô... Entra a morte, gera a morte entra e vai destruindo. Não brinca com o pecado, não brinca com o diabo. Ele sempre te rouba alguma coisa. Tá bom? Vai na sua mente lá, ó. Vê aonde está o teu desejo, a tua concupiscência, certo? Nossa, minha fraqueza, meu desejo é isso aqui. Vai lá, ó, pega a chavinha. Não. Ninguém nunca me ofereceu cigarro porque eu detesto cigarro. Você precisa criar ranço, sabe? Ira, detestar aquilo que a sua carne hoje cobiça, porque isso traz consequências. Tá bom? Fica na paz.